Olá, galera! Sejam bem-vindos! Aqui eu vou ensinar para vocês como calcular a necessidade de calagem. Então, vamos? Eu sou a professora Ludineide Borges, sou doutora em agronomia. Então, para começar, eu peguei aqui uma análise de solos para vocês já ir se familiarizando com a análise de solos, né? Então, quando você quer calcular a necessidade de calagem, você vai precisar saber necessariamente três coisas que você vai tirar da análise do solo, ou seja, três dados você precisa olhar na sua análise. Então, tem aqui a análise. Uma coisa que você vai precisar é a CTC do seu solo. Então, onde que a gente encontra esse valor aqui, ó? Então, observa essa análise aqui, que nós temos aqui, ó, pasto 1, pasto 2. Significa o quê? Que duas amostras foram mandadas para o laboratório. Então, você vai ter aqui, ó, duas áreas, né? Então, foram coletados solos em duas áreas. E vamos trabalhar aqui com esse pasto 1, correto? Qual que é a CTC desse solo? 3,45. Aí você já anota aqui, porque você vai precisar usar para calcular a quantidade de calcário. Outra coisa que você vai precisar tirar da sua análise aqui é a saturação de bases, que é representado pela letra V. Aqui tem V1, porque na fórmula você vai ver que nós temos o V2 e o V1. E agora mesmo eu mostro para vocês qual que significa cada um deles. Então, o que é essa saturação por bases? Onde que ela se encontra aqui na nossa análise? Então, vamos procurar, vocês estão vendo? É bom que vocês já vão se familiarizando. Olha aqui, ó, saturação por bases, está escrito, não está representado na fórmula de V, mas vocês agora já vão se familiarizando com os termos. Então, qual que é o valor do nosso V1? O V1 significa a saturação por base do seu solo antes de fazer a correção com o calcário, né? Então, é o que está lá na situação natural, sem ter feito nenhuma correção ainda. Qual que é esse valor aqui? 36,23%. Então, vamos arredondar aqui, ó, 36. E anota aqui, ó, 36. Então, eu peguei outros dados aqui que eu vou mostrar para vocês o que significa a saturação de bases. Eu peguei aqui o valor do cálcio. Quanto que é o cálcio? 0,6. Lembrando sempre que estamos trabalhando com o pasto 1, com o pasto 1. Qual que é o teor de magnésio? 0,4. Qual que é o teor de potássio? Olha aqui, gente, muita atenção com o potássio. Porque o potássio, tá vendo que nós temos dois valores de potássio aqui, e isso pode fazer a diferença, pode causar erros se você pegar aqui nós temos potássio, você pegar eles com unidades diferentes. Nós temos que trabalhar sempre com a mesma unidade. Então, esse valor de potássio aqui, ele está dado em miligramas por decímetro cúbico. Então, você viu que ele vale 98. Para calcular a nossa necessidade de calcário, a gente usa os valores em centimol de cargas por decímetros cúbicos. Então, todos esses valores que nós pegamos aqui e já estavam em centimol de cargas por decímetro cúbico. Então, você vai ter que pegar esse valor aqui do potássio. Muito cuidado para não errar nessa hora. Né? Então, você vai pegar esse valor aqui, ó, de 0,25. Por quê? Porque está em centimol de cargas por decímetros cúbicos, correto? E se na sua análise o valor do potássio vier só em miligramas por decímetro cúbico, então existe uma fórmula que não vai ser o assunto dessa aula, né? Para a gente transformar, mas também é muito fácil, tá? Transformar o potássio de miligramas para centimol de cargas. Então, ok, vocês já pegaram aqui ó, o valor do cálcio, do magnésio e do potássio. E o sódio? Observe, gente, que muitas análises de solos, os laboratórios não fazem a análise para o sódio. E aí, vai ter problema? Não, não vai ter problema. Você simplesmente não considera no seu cálculo. Outro dado que nós precisamos retirar aqui é a quantidade de hidrogênio mais alumínio, ou seja, o H mais Al.
Cadê ele? Onde que ele se encontra aqui na nossa análise? Está aqui, ó. Então, nesse pasto 1 aqui, nós temos um valor de 2,2 centimol de cargas, perfeito? Então, vamos em frente. Então, já que agora vocês já estão um pouco familiarizados com uma análise de solos e pegou os valores que vocês precisam para calcular a necessidade de calagem, vamos ver como que se calcula a necessidade de calagem. Então, para vocês entender os dados da análise dos solos, como que faz os cálculos, né? Como que calcula a CTC, como que calcula a saturação de bases, como que calcula o V%. É bem simples. A saturação de bases, ou também chamado de S. O que que significa essa saturação de bases? É a soma do cálcio, do magnésio, do potássio e do sódio. Lembra que eu falei do sódio? E se no resultado da sua análise não tiver sódio, você simplesmente soma os demais e deixa sem o sódio. Não vai ter problema para aqui o cálculo da sua necessidade de calagem. Então, qual que vai ser o valor da nossa soma de bases aqui nesse caso? Vai ser o valor de cálcio, que aqui é o 0,6, nós pegamos lá da análise. O magnésio vale 0,4. Quanto que vale o potássio? 0,25. Então, a soma de base é 0,6 mais 0,4 mais 0,5, que é igual a 1,25 centimol de cargas. E a CTC, como que calcula a CTC do solo? A CTC do solo é igual à soma de bases que nós acabamos de calcular, mais aquele valor de hidrogênio mais alumínio. E quanto que vale esse valor de hidrogênio mais alumínio? Pegamos lá da análise e vimos que aqui ele vale 2,2. Então, para calcular a nossa CTC, basta somar o valor da soma de bases que acabamos de somar, de fazer, 1,25 mais o valor do hidrogênio mais alumínio, que é igual a 2,2, e nós temos aqui um valor de CTC igual a 3,45. Veja só se não bate com o resultado que está lá na análise. CTC do solo, 3,45. Eu estou ensinando aqui para vocês como calcular, para vocês saberem como faz, mas quando vocês pegarem a análise de solos, esse valor aqui já está pronto, correto? Então, vamos em frente. Outra coisa aqui que nós vamos precisar entender é o que significa a saturação por bases. O que significa? Significa da quantidade de bases que você tem lá na sua CTC, quanto por cento está representado pelo cálcio, magnésio e potássio, né? Então, da sua CTC, quanto por cento nós temos lá de cálcio, magnésio e potássio? E a fórmula é bem simples, bem fácil. Então, você vai pegar a soma de bases, que você já calculou aqui atrás, vai dividir pelo valor da CTC, que nós também acabamos de calcular, e multiplica isso por 100, para que você tenha aqui o valor, ó, em porcentagem. Então, soma de bases igual a 1,25 dividido pela CTC, que é 3,45. Multiplica tudo isso por 100, você vai ter que a sua saturação de bases do solo é igual a 36,23. Será se está certo? Vamos conferir lá com a análise. Olha aqui, saturação de bases 36,23. Viu que bateu? Então, eu estou mostrando para vocês como que calcula, mas quando vocês pegarem a análise de solos, isso aqui já vai estar pronto, correto? Então, vamos em frente. Já que vocês entenderam os dados da análise de solos, agora vamos finalmente calcular a necessidade da calagem, né? NC. Então, nós pegamos lá, como na nossa análise está lá indicando que era para uma área de pasto, cadê aqui? Olha aqui, ó, vendo cultura, pastagem. Então, vamos trabalhar aqui nesse exemplo como se fosse uma pastagem, correto? Então, peguei lá, ó, então onde que a gente vai achar aqui, ó? Temos aqui capim, peguei uma pastagem que é bastante exigente em fertilidade do solo. Então, gente, o boletim da sua cidade, o informativo técnico, ele que vai fornecer esse valor aqui, ó, qual que é a saturação por base requerida para o capim colonhão.
Então, o capim colonial, ele requer uma saturação por base que varia de 40 a 45%. Isso aqui não é você que define, você basta buscar o informativo da sua região, que é muito simples, fácil de encontrar, você digitar na internet, você acha na hora. Ou então, se você tiver livros, né? Então, esse livro aqui na região do Cerrado funciona muito bem, tem praticamente quase todas as culturas, abrange 10 estados, tem outros que é só para o estado de São Paulo, então varia, né? Então, você busca qual que é a saturação por base para a cultura na sua região e ok. Outro dado que você vai precisar saber é o PRNT do calcário. Isso aqui também não é você que define. Esse vem no rótulo do produto. E uma coisa que eu recomendo, antes de você fazer o cálculo da necessidade de calagem, primeiro você se informa na região onde vai ser inserida essa cultura, liga lá numa casa agropecuária e pergunta quais os calcários que você tem aí disponível e tal e pergunta qual que é o valor do PRNT, né? Porque aí você já vai fazer o cálculo sabendo o PRNT, porque senão você vai fazer todos os cálculos aqui, você vai lá na loja comprar. Quando chegar lá, não tem aquilo que você fez, para o que você fez o cálculo, vai precisar refazer todos os cálculos. Então, primeira coisa, você se informa qual que é o valor do PRNT do calcário da sua região, antes de fazer o cálculo. Essa é uma dica, tá? Então, vamos lá, gente, ó. Então, a necessidade de calagem. A fórmula é essa aqui, estamos utilizando o método da saturação por bases, que é o método mais utilizado, né? E é amplamente aceito em todas as regiões do Brasil. Então, como que a gente vai calcular? A fórmula é essa: a necessidade de calagem é igual a CTC do solo, que nós calculamos, a saturação de bases V2, que é a saturação por base da cultura, né? Então, a cultura requer qual que é a saturação por bases? Ela requer de 40 a 45. E o V1? O V1 é aquele que tem lá no solo, o solo antes de fazer a correção, que nós vimos lá atrás, ó. 36,23. Gente, então aqui vocês já observem, com o tempo vocês vão ficando bem familiarizados com isso e vocês vão ver aqui, ó. A saturação por base exigida pela cultura varia de 40 a 45. O seu solo está com 36. Então vocês já começam a ter uma ideia. Esse solo é um solo que necessita muito de calagem? Não, falta pouquinho aqui, ó, para você chegar no valor que a cultura exige. Então isso significa o quê? Que você vai gastar uma quantidade bem pouca de calcário para corrigir esse solo. Então, vamos em frente. Você já tem o valor da CTC, que é 3,45, que nós pegamos lá da análise. A saturação da cultura, nós vamos utilizar aqui o valor de 45, peguei aqui o extremo superior, menos a saturação por base que tem no solo, que é 36, eu arredondei aqui, peguei só, deixei as casas decimais. E vamos trabalhar aqui supondo que o PRNT seja de 80. Aqui eu exemplifiquei, peguei um valor aqui, 80%. Então, a necessidade de calagem vai ser 3,45. Gente, muita gente erra nesses cálculos aqui. Então, primeiro você resolve o que está aqui dentro do parênteses. Então, 45 menos 36 vai ser 9. Então, agora você vai multiplicar o 3,45 por 9. Então, 3,45 por 9 você achou 31. Agora é que você vai dividir, né? Então, tem que seguir a ordem certa na hora de fazer os cálculos, senão dá erro. Então, 31,05 dividido por 80 vai ser 0,388. O quê? Essa é a necessidade de calcário. 0,388 toneladas por hectare. Então, isso aqui não deu nem uma tonelada. Agora, se você quiser saber quanto que isso aqui representa em quilos, você multiplica esse valor aqui por 1.000, porque uma tonelada tem 1.000 quilos, né? Então, se você multiplicar 0,388 por 1.000, vai dar 388,8 quilos por hectare. Ou seja, 388 quilos por hectare. 388 você arredonda aqui, ó, a necessidade de calcário para essa cultura aqui é baixa, 390 quilos por hectare. Então, é assim, gente, que se calcula a necessidade de calcário, usei aqui como se fosse para uma pastagem muito exigente em fertilidade, utilizando o método da saturação por bases. Então,
É isso aqui, só para vocês checarem a análise, né? Então, a saturação por base é baixa. E o meu muito obrigada. Então, se vocês gostaram desse vídeo, clique no gostei, compartilhem. E se vocês quiserem entrar em contato comigo, tem aqui o meu e-mail. Então, me sigam também lá no Instagram. Lá todo dia eu dou dicas, falo muito sobre, tiro dúvida das pessoas, né? Eu estou lá como doutora em agronomia. É isso.